Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar rica e abundantemente a tua vida. É sempre motivo de muita alegria nós estarmos aqui para mais uma vez pregarmos a palavra de Deus. E nesses tempos difíceis, nós não podemos deixar principalmente de ouvir aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Eu gostaria de te convidar a apanhar a tua Bíblia onde quer que ela esteja e venha mais uma vez meditar juntamente conosco na palavra de Deus. A palavra de Deus se encontra na segunda epístola do apóstolo São Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 2. E vai dizer o seguinte, a Escritura Sagrada. Estou usando um celular, né? Pois nós temos aqui a Bíblia em linguagem atual para que fique de uma forma mais clara a compreensão do texto, mas você pode utilizar o exemplar que você estiver à sua disposição, seja a Bíblia Católica, seja a Bíblia Adventista, seja João Ferreira de Almeida, Thompson, não sei qual é o seu exemplar, mas eu creio que o Espírito do Senhor, ele com certeza irá falar ao seu coração através dessa palavra. Diz o seguinte o texto, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. No passado, apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas, e rejeitarão o mestre que os salvou. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles, e por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Versículo 3 diz o seguinte: em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres irão explorar vocês, contando histórias inventadas. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta, e o destruidor deles está bem acordado. Pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. A única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou que todos deviam obedecer a Deus. E Deus também salvou outras 7 pessoas que com ele entraram na arca. Versículo 6. Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, destruindo-as com fogo, como exemplo do que vai acontecer com os que não querem saber dele. Feche os seus olhos. Querido Senhor, Pai de toda a eternidade, Deus, nós estamos aqui diante da Tua Palavra. Nós queremos Te pedir que o Teu Espírito, Senhor, venha nos trazer a revelação da Tua Palavra nessa noite. Que possamos aqui entender qual é a Tua vontade para as nossas vidas. Porque sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. E tudo que nós precisamos é estarmos diante da Tua vontade. Meu Deus, portanto, eu quero Te pedir, fala conosco através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos aqui diante de um texto não muito antigo, de um texto de aproximadamente 2000 anos atrás que ele foi escrito, mas estamos diante de um texto muito atualizado. Se nós observarmos o contexto da criação, se nós observarmos a Bíblia em si, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos observar que as histórias, elas sempre se repetem. E hoje aqui nós vamos falar sobre os falsos profetas. E se eu tivesse que dar um tema a essa mensagem nesse dia, eu daria o seguinte tema: olhe para Cristo. Nós estamos vivendo em um tempo muito difícil. A Bíblia vai dizer que há cerca de 2000 anos atrás, Cristo ele fundou a igreja primitiva. Cristo escolheu para si 12 discípulos que andaram com ele, que conheceram ele, que conversaram com ele, que descobriram qual era a sua vontade, que observaram a sua idoneidade e desde então seguiram o exemplo da sua palavra. E quando Jesus então ele é crucificado,
os apóstolos eles ficam responsáveis pela propagação do evangelho, por propagar as boas novas, por pregar a palavra de Deus. E aqui o apóstolo São Pedro, que foi então o último apóstolo da igreja primitiva, ele vem aqui nos trazer uma lição preciosa nesse dia. Ele vem nos falar acerca dos falsos profetas. E ele diz que os falsos profetas, eles sempre existiram. Se você observar no Antigo Testamento, nós vamos ver exemplos de falsos profetas que falavam contra a palavra de Deus, que falavam contra os homens de Deus. E aqui, na época de Pedro também, Pedro está alertando acerca dos falsos profetas. Aparecerão falsos profetas no meio do povo, e assim vão aparecer falsos mestres diante de vós. O que é o falso profeta? Qual a maior característica do falso profeta? O falso profeta é aquele que é criado no nosso meio, é aquele que ouve o que nós ouvimos, é aquele que frequenta a escola bíblica dominical, mas é aquele que em algum momento de sua vida ele deixa de entregar a sua vida para Deus e ele começa a emprestar os seus lábios para Satanás. E a Bíblia vai dizer que nesses últimos dias muitas pessoas iriam sentar dentro das igrejas e ouvir até mesmo ensinos de demônios. Pessoas que se dizem homens de Deus pregando a palavra, mas que na realidade não têm um compromisso com Deus, não têm uma vida com Deus. A Bíblia vai dizer que a maior característica dos falsos profetas são sinais e maravilhas. E eles usam desses artifícios para poder atrair a multidão. Usam daquilo que o Espírito Santo deu a eles, que foi o dom de curar, que foi o dom de profetizar. Mas o falso profeta, ele usa os dons espirituais não para benefício da igreja, não para benefício do corpo de Cristo, mas para o seu próprio benefício. E no versículo 2 vai dizer: mesmo assim muita gente vai imitar a vida imoral deles. Eu estou falando de homens que se dizem homens de Deus, que têm tido uma vida imoral, que não têm tido uma vida de exemplo. Pessoas que exploram o povo de Deus todos os dias. E Pedro, ele veio alertar acerca dessas pessoas que sempre se introduziram no meio dos cristãos. Pessoas que querem uma vida fácil, pessoas que querem uma vida de prosperidade, pessoas que querem uma vida de bonança, mas não querem se dar ao luxo, não querem se dar o trabalho de poder conquistar aquilo que elas querem. Tudo que nós temos na nossa vida, nós conquistamos através do nosso trabalho. E Jesus, de forma alguma, ele irá permitir que alguém ele venha se enriquecer pelo uso da palavra de Deus e que fique impune. E a Bíblia vai dizer que esses homens um dia serão julgados, né? Eles estão prestes a cair em uma rápida destruição. Versículo 3 ele diz: em ambição pelo dinheiro, esses falsos profetas vão explorar vocês, contando histórias inventadas, mas faz muito tempo que o juiz está alerta. Meus irmãos, quantas pessoas têm sido enganadas hoje, né? O profeta ele chega, conta uma história bonita, a pessoa se emociona, a pessoa chora, a pessoa coloca a mão no bolso, a pessoa contribui, a pessoa abençoa a obra de Deus, mas esses homens, na maioria das vezes, estão vivendo uma vida de imoralidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Se nós observarmos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que o estilo de vida dos apóstolos, dos pais da igreja primitiva, era semelhante ao povo. Tudo que eles arrecadavam, eles distribuíam com o povo. Ninguém era maior do que ninguém. Ninguém era melhor do que ninguém. Mas parece que a igreja, nesses últimos dias, tem perdido essa qualidade de ajudar uns aos outros. E é o que estava acontecendo também no passado. E Pedro ele vai alertar acerca desses homens que pensam, que sonham em enriquecer às custas do povo. Eu quero mandar um recado para minha nação nessa noite. Irmãos, nós precisamos despertar. Precisamos acordar, precisamos começar a examinar a palavra. Não aceite tudo aquilo que é dito em cima do púlpito. Se preocupe em ler a Bíblia, se preocupe em estudar a Bíblia, se preocupe em ter uma comunhão com Deus, se preocupe você em ter
experiências com Deus, em ter revelações do Espírito, para que você venha cada dia crescer na graça e crescer no conhecimento, para que você não seja levado por todo e qualquer vento de doutrina. Versículo 4 diz o seguinte: pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Versículo 5 ele diz: não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. A Bíblia vai dizer que o nosso Deus, ele é amor. A Bíblia vai dizer que o nosso Deus, ele é paz. A Bíblia vai dizer que o nosso Deus, ele é benigno. A Bíblia vai dizer que o nosso Deus, ele é bondoso. Mas a Bíblia também diz em Hebreus que ele é um fogo consumidor. A Bíblia vai dizer que o nosso Deus, ele é um Deus justo e ele está aqui para nos purificar de toda e qualquer injustiça. Jesus ele veio a esse mundo para que nós tivéssemos salvação. Esse é o principal objetivo do Evangelho. Toda a Bíblia, ela se resume no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 3, versículo 16, quando ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo São Paulo vai dizer: se vos apresentarem um outro evangelho, diferente daquele que eu tenho pregado, esse é um anátema, é um enganador. Irmãos, nós precisamos estar atentos, porque esses últimos dias serão dias de sinais, de prodígios, de mentiras dos falsos profetas. Nós, como cristãos, precisamos ter uma vida santa com Deus. Nós, como cristãos, precisamos ter uma vida de consagração com Deus. Nós, como cristãos, não podemos estar nas mãos desses homens que fazem o que querem da palavra de Deus. Isso não é evangelho. Não foi isso que Jesus pregou. Jesus veio para pregar as boas novas. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Mas a vida em abundância que Jesus está dizendo não é simplesmente a teologia da prosperidade. Jesus não está falando de carro, Jesus não está falando de casa, Jesus não está falando de algo que o dinheiro possa comprar, mas Jesus está falando de paz interior. Eu estou falando com centenas, talvez milhares de pessoas que até hoje têm estado dentro da igreja, têm contribuído, tem ofertado, tem dizimado, às vezes tem dado além daquilo que se pode dar, meu irmão, mas eu estou falando às vezes com pessoas aqui que até hoje estão vazias. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão: o que Deus mais quer é que você abra o seu coração e que você venha ter intimidade com Ele. A nossa geração precisa de ter intimidade com Deus. Não fique na mão dos falsos profetas. Conheça a Deus. Você também é uma pessoa de carne e osso. E a Bíblia vai dizer que se você clamar, o Espírito do Senhor pode descer sobre a sua vida aonde quer que você esteja. E pode te dar revelações acerca da palavra de Deus. E você pode ter uma vida com Deus. Ei, pare de observar os falsos profetas, aqueles homens que querem arrancar tudo do povo, aqueles homens que querem arrancar somente a lã das ovelhas, não estão preocupados em cuidar das ovelhas. É tempo de despertamento espiritual, mas não se engane, esses homens que têm enganado o povo de Deus, a Bíblia vai dizer que a destruição deles está à porta. Um dia Cristo irá julgá-los. Um dia eles terão que prestar contas diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dia todos nós estaremos diante do grande trono branco para assim prestarmos esclarecimento de tudo que nós fizemos aqui nessa terra. O apóstolo São Pedro aqui, ele está alertando acerca desses homens. E como nosso Deus é um Deus de justiça, Deus, ele não vai deixar nada impune. O nosso Deus, ele veio para julgar a minha causa, para julgar a sua causa, para julgar a causa dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, dos desamparados. Ei, um dia todo esse sofrimento vai cessar. O que você quer para o seu futuro? Aonde você quer chegar? Quais são os caminhos que você tem trilhado? Será que você tem trilhado caminhos de salvação? Será que você tem procurado se aproximar de Deus nesses últimos dias? Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Ei, um dia
Cristo voltará para buscar a sua igreja. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. Prepara-te. Fecha os teus olhos. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, bendigo o teu santo nome, te glorifico porque tu és Deus. Meu Deus, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado porque o Senhor pagou um alto preço pela minha vida, pela vida dos meus ouvintes, Senhor, que estão agora, Senhor, nesse momento, prestando atenção nessa palavra. Meu Deus, obrigado porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos remiu. Obrigado porque através da tua palavra podemos ter discernimento espiritual. Obrigado porque o Senhor tem nos livrado, Senhor, dos ventos de doutrinas. Obrigado porque o Senhor tem nos livrado das armadilhas, Senhor, do maligno, Senhor, que Ele tem traçado todos os dias para as nossas vidas. Meu Deus, nós estamos vivendo tempos difíceis, Senhor, onde é necessário observarmos a tua palavra, para que não sejamos enganados, Senhor, pelos falsos profetas. Meu Deus, nós estamos aqui nessa noite porque fazemos menção da tua palavra. Estamos aqui nessa noite porque observamos e cremos na tua palavra. Estamos aqui porque precisamos do teu Espírito, Senhor. Quantas pessoas, Senhor, estão me ouvindo agora? Meu Deus, essas pessoas que têm frequentado os cultos, essas pessoas que têm sido participantes, Senhor, das reuniões da igreja, Senhor, mas quem sabe até hoje essa pessoa ainda está vazia, quem sabe essa pessoa ainda não teve um encontro genuíno com o Senhor, quem sabe essa pessoa ainda não te conheceu. Meu Deus, mas eu quero dizer para essa pessoa que ainda há tempo de te conhecer. Meu Deus, nós nos prostramos aos teus pés. Meu Deus, eu te entrego, Senhor, a vida de cada um dos meus ouvintes. Meu Deus, aonde estiver chegando a minha voz, Senhor, que possa estar chegando a tua palavra, que o Senhor venha despertar a tua igreja, Senhor. Meu Deus, que a tua igreja venha a ser avivada, como diz o profeta Abacuque: aviva, ó Senhor, a tua obra entre nós e a fase conhecida no decorrer dos anos. Ah, meu Pai, que a tua palavra venha a ser conhecida, Senhor. Meu Deus, que não sejamos gananciosos, que não sejamos orgulhosos, Senhor, mas para que possamos ser cheios do teu Espírito Santo e propagar o teu evangelho e propagar as boas novas, porque o intuito do Senhor é de salvar essa geração. Que o Senhor venha ter misericórdia, Senhor, dessas vidas, desse pai de família, dessa mãe de família, dessas crianças, Senhor, que nesse momento estão passando por necessidade, essas pessoas que talvez não tenham um pedaço de pão para comer. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Envia os teus anjos aí nesse lugar, envia os teus profetas, Senhor, envia a tua igreja, Senhor, para que possa fazer a tua vontade, para que possa cuidar dessa gente, para que possa cuidar, Senhor, do teu povo, Senhor, porque essa é a tua vontade nas nossas vidas. Deus, nós te louvamos, te glorificamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe poderosamente a tua vida, que você possa compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, para que mais pessoas a cada dia venham ser alcançadas pelo poder do Evangelho. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.